5h43. A ideia é ajudar mais a vocês, né? Visto que é muita correria, né? E nós temos aí a matéria de história, a matéria é muito grande. Ela é a última prova, e quer dizer também que ela é grande mesmo, né? Vocês sabem disso. Muito texto, então a ideia aqui já é para poder ajudar vocês. Eu vou colocar ele no YouTube. Vocês conseguem assistir ele numa velocidade um pouco maior depois, tá? Eu vou gravar com vocês aqui o capítulo 1. Não vou detalhar muito, tá, pessoal? Para não ficar tão grande assim, que eu acabei de gravar um vídeo do sexto ano e eu detalhei muito, foi quase 1h30 de vídeo. Mas vai ajudar muito vocês aí a estudar para fazer a prova de história. Então, deixa eu compartilhar aqui o som, minha tela com vocês. A partir de agora, vocês estão vendo aqui a minha tela. Descer aqui um pouquinho, vou jogar. Se eu jogar isso aqui um pouco para baixo, aí vamos lá. Conflito, nono ano. Vocês vão me ver bem devagarinho ali no cantinho. E aí eu vou começar aqui com vocês agora, tá? Vou minimizar essa parte aqui para minha tela não ficar muita coisa. Então, galera, vamos lá. Guerra Fria, né? Entre conflitos e tensões. Esse é o livro 4, capítulo 1. Eu falei com vocês que a minha prova praticamente ela ia ser quase toda do capítulo 1, mas ela tem alguns assuntos do 2 que eu vou depois começar a passar para vocês hoje, mas em sala de aula eu já passei. Então eu vou descer aqui um pouquinho. Vocês estão vendo aqui que depois, né, da Segunda Guerra Mundial vai começar aí a Guerra Fria. A Guerra Fria, ela vai começar em 1947, ela vai até 1991, com a reunificação das duas Alemanhas, né? A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, elas vão aí se reunificar, e é quando também é o ano que a antiga União Soviética ela vai parar de existir. Isso. Então vamos entender o seguinte. Bom, o mundo ele passou pela Primeira Guerra Mundial em 1914 até 18. E aí depois desse tempo aí houveram os países europeus estavam praticamente quase todos destruídos. É nessa guerra também que nós vamos conhecer o, é, o segundo país, né, que ele vai ser a segunda maior, vai ser potência, né, no momento em que que a colônia norte-americana da grande Inglaterra vai ser aí a maior potência do planeta, né? A Inglaterra deixa de ser potência e os americanos passam a ser a grande potência do planeta. Vamos conhecer isso também. Vamos passar por uma pandemia aí, seria a gripe que chamamos de gripe espanhola, né? Mas nós sabemos que existe outras vertentes lá atrás. E aí também nós vamos passar depois pelo crescimento norte-americano, reconstrução da Europa, tudo isso. Vão aparecer aí nomes bem complicados como Hitler, Mussolini, vai aparecer também Stalin, Lenin, aparece vários nomes como Trotsky, essa galera todinha. Aí vão aparecer governos ditatoriais na União Soviética, ditadura na Alemanha, ditadura na Itália, em Portugal, na Espanha. Então nós vamos ver assim uma série de ditaduras na Europa agora. E aí a gente vê também a União Soviética sendo construída por Lenin em 22. Beleza, em 29 tem a crise de 29, tudo isso vai acontecer. E aí esses países começam a crescer e começa aquela confusão na Europa de novo. Tô resumindo, galera, totalmente para chegar aqui. E em 39 explode a Segunda Guerra Mundial. Em 45 essa guerra acaba. Em 45 essa guerra vai acabar. E aí nós temos de um lado dos aliados, né, Estados Unidos, Inglaterra, França e a antiga União Soviética, que são e mais outros países pequenos, inclusive o Brasil estava no meio, que são aí os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, se há que há vencedor numa guerra. Mas nesse caso, sim, foram grandes vencedores. Temos o eixo também, que foram os que perderam, a Alemanha, a Itália e o Japão e outros pequenos países, tá?
e aí eles vão agora tratar de acusar, né, de apontar qual foi o país que mais complicou a guerra, e o país culpado por isso novamente vai ser a Alemanha. Então a guerra termina em 45 e o ano de 46 é o ano em que eles vão ter várias reuniões, né, várias conferências, inclusive na SESI ONU aparece bastante essas conferências, várias reuniões, várias conferências que vão aparecer, mas então eles vão decidir ali como é que que eles vão fazer com a Alemanha, e em 47 ali as duas maiores potências do planeta na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial só tem uma potência que vai aparecer, Estados Unidos. Na Segunda Guerra Mundial vão aparecer aí vários países poderosos, mas duas potências, uma Estados Unidos, mais capitalista, e a outra a União Soviética, mais socialista, né? Dois sistemas econômicos que praticamente não se convergem, visto que o socialismo, né, ele praticamente sai do capitalismo. Então, vamos lá agora entender como que o mundo vai ficar sabendo que o mundo está dividido entre capitalismo e socialismo. Ou você é um ou você é o outro. Lembrando que a guerra acabou em 45, então a Europa está toda quebrada. Então vamos lá. O período que dominamos de Guerra Fria teve início após a Segunda Guerra Mundial como desdobramento das tensões entre as potências vencedoras do conflito. O próprio autor fala isso. De maneira geral, os historiadores demarcam que o período pode ser compreendido de 45 a 89. Por que alguns historiadores falam isso, né? Porque em 89 foi quando o Muro de Berlim foi derrubado. E o Muro de Berlim, ele praticamente significava, né, aquela cortina de ferro, né, aquela divisão entre capitalismo e socialismo. Então, quando esse Muro de Berlim cai ali, e vamos entender o que aconteceu, há um enfraquecimento. Os historiadores levam em conta que há um enfraquecimento muito grande da antiga União Soviética, já estava toda quebrada mesmo, e quando derruba esse muro, eles entendem que praticamente a União Soviética acabou, e ali termina a Guerra Fria. Mas na verdade a Guerra Fria ela vai terminar mesmo, a data dela é 91. 1947 e 91, tá bom? Então não vamos levar em conta, aqui é só uma sugestão mesmo. Esse contexto é marcado pela bipolaridade ideológica, né? Uma ideologia muito grande, e por uma série de tensões envolvendo Estados Unidos como defensores do modelo capitalista e a União Soviética, o modelo socialista, lembrando que o modelo não é comunista, é socialista. Agora que vai começar de fato as confusões, né? Porque essas duas potências não vão brigar em si, elas não vão brigar em si. Elas vão entrar em vários países e eles vão ajudar esses países a tirar alguém que está lá dentro, que não demarcam a sua ideologia, que não gostam da ideologia, ou eles vão simplesmente dividir o país, um fica com o norte, outro fica com o sul. E quando for diferente, eles vão criar mecanismo. Quando um criar um mecanismo, o outro vai criar um mecanismo igual, praticamente igual, para ali adentrar os países e conseguirem cada vez mais adeptos. Lembrando que eu estou dando aula de Guerra Fria para o 9º ano, então é um pouco diferente. Se eu estivesse dando aula de Guerra Fria para o ensino médio, uma segunda série, uma terceira série, eu nem começaria essa aula desse jeito. Eu começaria a aula colocando no mapa o Estreito de Bering, quando os primeiros seres humanos, os Homo sapiens, saíram da Europa para chegar na América. Ali eu falaria e explicaria para vocês de maneira completamente diferente e seria bem mais detalhado do que agora. Então vamos lá. Chamamos ambas de potência pelo fato de serem as principais produtoras industriais do mundo naquele contexto, porque os outros estavam quebrados, eles não. Inclusive no que diz respeito à produção de armamentos, né, nucleares. Então as duas têm bombas, né, nucleares. Até porque em 45 os Estados Unidos eles jogaram duas bombas no Japão, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, ambas, né, eram a parte rural do Japão, né? Mas jogaram duas bombas lá.
E beleza, então agora nós vamos começar a trabalhar essa questão. Olha que interessante, para a gente não perder muito tempo, que quando eu falei com vocês que eles vão criar mecanismos para poder conseguir mais adeptos em vários países, olha que interessante. Sobretudo a partir do final da década de 40, diversos países capitalistas orbitaram a centralidade, né, estadunidense com o intuito de proteger o avanço do comunismo, né, no Ocidente. Com o intuito de fortalecer as alianças militares, os Estados Unidos assumiram o protagonismo dentro da OTAN, né, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, repara que agora os americanos vão criar a OTAN. A OTAN é um tratado de guerra. São vários países que estão ali, assinaram um documento, e a OTAN, historicamente, ela é um tratado de guerra. Tipo assim, é como se fosse vários irmãos, e se alguém de fora, eles têm suas divergências entre eles ali, mas se alguém de fora mexer com um deles, em um ataque mesmo de guerra, o que vai acontecer é que a OTAN vai se juntar e vai partir para cima desse país. Por exemplo, se nós olharmos a guerra da Rússia com a Ucrânia, você vai entender que um dos motivos, existem vários motivos ali, mas um dos motivos seria também a aproximação do país, né, da Ucrânia já com os Estados Unidos. A Ucrânia estava próximo, perto de assinar com a OTAN. Então, se a Ucrânia tivesse assinado com a OTAN, provavelmente você não veria essa guerra de mais de 3 anos, né? A Rússia não iria invadir, porque a Rússia não é boba. Ela sabe que se ela invadisse um país aliado da OTAN, ela teria confusões seríssimas, né? Então, aqui você vê. E aí a gente vê o seguinte, ó, entre os principais países que faziam parte da OTAN, destaca-se o Reino Unido e a França, né? De maneira análoga na década de 50, a União Soviética, né, sob o comando de Joseph Stalin, liderou Joseph Stalin, que ele entra no comando após a morte de Lenin, né? Lenin ele cria a União Soviética em 22, morre em 24. Ali tem uma confusãozinha entre Trotsky e Stalin, que eram os braços direitos de Lenin. Há uma eleição ali, né, com muita confusão, mas aí o Lenin já morto, Stalin fica à frente ali. E o Trotsky foge porque Stalin já ia procurar matar ele com certeza, né? Além da questão militar, ambas as potências lideravam alianças econômicas. Então agora é uma aliança econômica. Ó, o Pacto de Varsóvia, que é igual à OTAN, é um pacto militar. Então, a OTAN é um pacto militar dos Estados Unidos, Pacto de Varsóvia é um pacto militar com influência de países da União Soviética. Passa-se alguns anos, eles vão criar outros mecanismos. Agora vai ser o Plano Marshall. Né? Então, vou botar aqui, ó, econômico, com inclusive ajuda financeira para auxiliar a reconstrução e o estabelecimento de respectivos modelos ideológicos sobre determinadas áreas de influência. Nesse sentido, enquanto o mundo capitalista articulou-se a partir do Plano Marshall, né, entre os socialistas, destacou-se também a Comecon. Então, é Conselho para Assistência Econômica Mútua. Então, você pode perceber que alguns anos passam, eles praticamente agora vão atrás dos países que estão quebrados. São vários países que estão quebrados, porque a Segunda Guerra Mundial foi violentíssima, bem mais violenta do que a Primeira Guerra Mundial, visto que a Segunda Guerra Mundial as armas eram bem mais tecnológicas e bem mais destruidoras. Então morreram pessoas pra caramba, muita gente, e destruíram assim quase a Europa toda. Então agora o que mais tem para essas duas potências é reconstrução de países. Inclusive você pode perceber que o próprio Japão que recebeu ali eles estavam em guerra com os Estados Unidos desde 41, né? Você percebe também que o Japão, depois de receber as duas bombas, dia 6 e 9 de agosto de 45, o próprio Estados Unidos vai reconstruir o Japão, né? Que é um país capitalista hoje. Então aqui você vê algo bem interessante, ó. Entre os marcos que revelam as tensões da Guerra Fria, esteve a corrida espacial, a corrida aeroespacial, né? Buscando tecnologia, buscando se armar, né? Eles buscam se armar e buscando tecnologia, o que eles vão fazer? A ideia deles que seria praticamente chegar à Lua, né?
E aí, nós vamos agora ter que entender muito bem isso aqui. Então, ó, tratou-se de um momento no qual as duas potências disputam ou disputaram a conquista de uma tecnologia que fosse capaz de superar as barreiras físicas do planeta, né? A Terra, né? A ideia era conseguir inicialmente fazer com que satélites orbitassem, né, o planeta e conseguissem transmitir informações a partir do espaço. Só que aí é a hora que eles vão começar a querer ir para o espaço mesmo. Quem chega primeiro ao espaço é a União Soviética. Os americanos chegam primeiro à Lua, diz assim a história. E aí a União Soviética, eles levam algumas coisas diferentes. Olha que interessante, né? Ó, no desenvolvimento das potências de expansão, Estados Unidos e União Soviética mobilizaram significativos esforços para colocar seres vivos em órbita. Nesse sentido, os soviéticos foram pioneiros, né? Foram os primeiros a levar um ser vivo. Levou a cadela Laika em 57, né? Ó, repara que em 57 eles levaram a cadela Laika. Interessantíssimo, porque em 57, por exemplo, esses países já estavam ocupando a Alemanha, porque eles praticamente dividiram a Alemanha em dois países, já estavam ocupando a Alemanha, e aí agora repara que a cidade de Berlim, que vai ter agora, ainda não foi dividida ainda, mas a Alemanha já havia sido dividida, mas Berlim ainda não. Olha que interessante aqui, ó. Praticamente Berlim estava ali entre eles, mas Berlim, por estar do lado da União Soviética, provavelmente a União Soviética se apoderou até mais deles ali. Mas olha que legal que aconteceu aqui, ó. Apesar de terem divulgado o sucesso da missão, inclusive veiculando, por dias o boletim acerca da Laika, né? Ela faleceu, né? Ela morre poucas horas após de atingir lá a órbita. Caminhando no mesmo sentido, os estadunidenses, que são os Estados Unidos, conseguiram pousar na Lua, né, no dia 20 de julho de 69. Então, 69, os americanos chegam à Lua, né? Com quem? Né? Com a missão Apollo 11, como foi denominada, foi liderada pelo astronauta aí, o Neil Armstrong, né? Eles vão chegar, enquanto a União Soviética chega ao espaço, os estadunidenses chegaram exatamente na Lua, né? E a aterrissagem aí, ó, causou grande furor no mundo à época, né? Demonstrando simbolicamente o poderio tecnológico desenvolvido pela agência, né, espacial estadunidense, que era a NASA, né? Mais do que uma simples conquista, tratava-se de um posicionamento que demarcava os Estados Unidos como realmente superior aí aos soviéticos em relação à tecnologia. Mas vamos lá então aqui sobre o Marshall, né? Aqui, ó, que é o plano Marshall, o secretário aqui, o Marshall, mas vamos lá. E aí a gente tem agora mais umas coisas bem interessantes, né? Então você percebe que eles foram buscar tecnologia. Quem tinha muita tecnologia era a Alemanha, onde Hitler estava ali, e Hitler ficava em Berlim. A Alemanha foi dividida em dois países, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Na parte oriental da Alemanha ficava Berlim, onde Hitler estava ali, a sua companhia ali de nazistas, exatamente onde tinha uma tecnologia enorme, muita tecnologia, né? Então, pode-se dizer que só conseguiram ir realmente ao espaço e à Lua quando chegaram na parte da Alemanha. Então, foi necessário a junção dos aliados para destruir os nazistas mesmo. Então, você vê que o negócio era sério. Aí, aqui, ó, apesar de esforços, né, empreendidos para a conquista espacial assumirem, né, uma retórica, né, tecnológica, né, o ponto principal estava associado na maneira de como o desenvolvimento se veria esses interesses para os militares. Né? Tanta tecnologia, mas vai nos ajudar em quê? Então vamos lá. Em meio a esse desenvolvimento tecnológico, os estadunidenses construíram um sistema de comunicação que integrava suas instituições militares a partir de uma estrutura em rede, né? A aplicação de conhecimentos de informática nesse processo foi fundamental para dinamizar a circulação aí de informações a partir de uma velocidade nunca vista. Então, dizendo aqui que realmente
valeu a pena, né? Aí tem essa empresa aqui, ó, né? A ARPANET, de a inauguração dela. Ah, onde que eu vejo a ARPANET? No filme com o Arnold Schwarzenegger, O Exterminador do Futuro, né? Se eu não me engano, ele vai atrás exatamente do menino que vai ser praticamente o menino que vai construir essa empresa. É mais ou menos uma coisa assim, né? Então depois vocês procuram saber melhor. Pode ser que eu esteja errado, mas é mais ou menos uma história mais ou menos assim. Tem que eu não assisto esse filme, mas é mais ou menos isso aí. Então, essa conjuntura marcou o começo, né, daquilo que nos anos depois tornou-se a rede mundial de computadores, que é a internet. Beleza aí, galera? Aí nós vamos passar mais um pouquinho e vamos entender agora como que foi aí, pouco a pouco, né, o fim da Segunda Guerra Mundial. Então foi estabelecido, né, que o território alemão, prestes a ser derrotado, seria dividido. Então eles dividiram, ó, vamos, assim que terminasse a guerra, vamos dividir a Alemanha entre nós, aliados mais poderosos, né? Ah, quem são os aliados mais poderosos, professor? Estados Unidos, a antiga União Soviética, Inglaterra, não o Reino Unido, Inglaterra e França. Então, isso quer dizer que a Alemanha vai ser dividida aí em algumas partes, né, em 4 partes. Então, beleza, dividido aí em diferentes zonas de influência sobre a liderança de Estados Unidos, França, Inglaterra e a União Soviética, né? As potências capitalistas vitoriosas lideraram um movimento de reconstrução, né, na parte ocidental do território alemão. Esse controle garantia a efetivação do modelo capitalista na região. No mesmo sentido, olha que interessante, no mesmo sentido, para você ter uma ideia, que como faz um, outro faz a mesma coisa. Na parte oriental do país, as forças da União Soviética organizaram politicamente o território a partir dos referenciais socialistas. Aí agora aqui você tem a divisão. Ó. Então, no final da década de 40, as potências capitalistas unificaram suas zonas de influência, tá? E aí, ó, isso consolidou a formação de 2 estados, né? De um lado estava a República Federal Alemã, conhecida como Alemanha Ocidental, né? Estruturada, né, a partir dos ideias capitalistas, do outro a República Democrática Alemã, essa que vai ser a socialista. E aí, ó, não bastante a divisão em 2 novos países, a própria capital Berlim, situada no meio do território que fazia parte de zona de influência da soviética, foi igualmente dividida. Então, mesmo aqui tem uma sequência de historiadores falando muitos assuntos, né? Mas uma parte dos historiadores fala isso aqui, que no momento em que dividiu ali, a Alemanha dividiu Berlim também. Dividiu a Alemanha, dividiu Berlim também. Aí uma parte da cidade era administrada pelos capitalistas, né? E outra pelos socialistas. Então, é algo muito estranho, né? Mas foi. E aí é o momento em que já havia sido dividida, né? Praticamente em 49. Em 49 foi tudo dividido em 49. Mas acontece que os socialistas estavam fugindo para o lado capitalista. Segundo o autor do livro aqui, é que o lado socialista investiu mais em tecnologia, né, em infraestrutura, e aí eles fugiam para o capitalismo. Aqui, ó. Um problema enfrentado no contexto foi a migração em massa da parte oriental socialista para a parte capitalista, em razão do grande desenvolvimento econômico que atraía as pessoas em busca de melhores condições de emprego e vida. Com o intuito de conter o deslocamento de pessoas, a República Democrática Alemã, que é a socialista, em 61, né, em 61, um muro que dividia, eles construíram, né, construíram um muro, né, que dividia a cidade e estendia-se por 155 quilômetros. Esse muro tem nome, o Muro de Berlim. Como ficou conhecido, tornou-se a expressão material das disputas ideológicas daquela conjuntura. Então, em um dia, a antiga União Soviética Socialista, vendo que estava perdendo muitos adeptos para o capitalismo por ter mais desenvolvimento, a questão de mais prosperidade na vida, uma vida mais tranquila, tudo isso que eles estavam que o texto fala aqui, eles puram para lá. E aí, visando isso, eles vão fazer o Muro de Berlim. E aí é que o negócio fica feio, porque depois que faz o Muro de Berlim,
você tem assim, uma segurança enorme. O muro foi feito em um dia só, uma segurança enorme de um lado e do outro, né? Então, do lado socialista, quando eles pegavam alguém fugindo para o capitalismo, na maioria das vezes ali eles eram fuzilados, morriam, né? Então, é lógico que nem todos ali morriam, às vezes mandava voltar, não sei o quê, mas conta-se a história que quando pegava fugindo, dependendo do horário ali, era fuzilado mesmo. E era muito difícil passar, tá? Embora grande parte do planeta estivesse subordinado aos Estados Unidos e à União Soviética, alguns países decidiram desvincular-se das duas potências, né? Formando um bloco conhecido como não aliados. Tem alguns países que não eram aliados. Esse bloco se tornou a partir da Conferência de Bandung, né, na cidade da Indonésia, em 55. Os participantes desses grupos eram, em sua totalidade, nações africanas e asiáticas, né? É lógico que existem motivos que vai criar o terceiro mundo, né? Os países africanos praticamente foram os países que no século XIV em diante, até antes um pouquinho, século XIX, foram invadidos, né, pelos países europeus, né? E uma parte da Ásia, mais sudeste asiático também foram invadidos pelos europeus durante vários séculos. Então, uma coisa que eles não queriam é estar perto dos europeus nesse momento. Não queriam nada deles, então eles queriam ficar longe mesmo. E aí nasce esse nome aí, que é o terceiro mundo, mais puxado para a geografia. Mas passando aqui, você consegue ter uma ideia nesse mapa, ó. Ó, a divisão entre eles, né? Aqui você tem Estados Unidos, Inglaterra e a França, tudo certinho, que é a divisão que foi feita, né? E aí depois, quando você vai para o outro lado da Alemanha, que é o lado oriental, você tem Berlim aqui no meio. Aí você percebe que Berlim, essa parte, né, de Berlim aqui, a parte verde é a parte de Berlim que fica a parte oriental, ocidental capitalista. E a outra amarelinha vai ser a parte socialista, né? Interessante é que, tendo uma pessoa capitalista aqui, se ela quiser, se ela precisasse sair daqui para entrar, para ir, um exemplo aqui, na região onde fica os Estados Unidos aqui, ainda na Alemanha, ela teria que passar, ela tinha que entrar aqui na parte socialista, viajar muito tempo aqui, porque é grande a Alemanha, né? Para depois ir para a parte capitalista, né? Ver como é que é, é interessante isso aqui, né? E aqui vai ser construído um muro, ó, galera. O muro vai ser construído aqui, que é exatamente ele aqui, ó. Aqui tem alguma atividade que vamos fazer depois. Então aqui eles constroem o muro. Eu depois vocês vão ver algumas imagens comigo desse muro, vou mostrar por causa da correria. E aí, bom, depois que constrói esse muro, é agora que eles entram ali, pega toda a tecnologia e aí chega ao espaço. Continua-se a Guerra Fria fazendo ali suas vítimas, né? E uma delas vai ser a Coreia. Coreia que era dominada pelo Japão na época, né? Como o Japão se fragilizou, recebendo aquelas duas bombas, aquele monte de confusão que deu lá com os Estados Unidos, o Japão ele perde muita força, né? E aí, quando acaba a guerra ali, o Japão fica praticamente à mercê. O território é muito bom e é quando eles vão olhar os locais que o Japão dominava, e um desses locais era a Coreia, tem uma região muito boa, quando vai chegar ali os Estados Unidos e a União Soviética, e agora aqui a gente tem um outro país que entra no meio, né? Que é a grande China. Lembrando que a Guerra da Coreia vai acontecer em 1950 e ela vai parar em 53, que ela não acabou ainda, ela para em 53. E aí nós sabemos que nesse momento, tem aí, nesse intervalo, nós temos a Revolução Chinesa, né, com Mao Tse Tung ali. O Mao Tse Tung tira o Chiang Kai-shek, né, da história, entra o Mao Tse Tung, e nessa revolução, Mao Tse Tung, que a China, que nessa época que era o país mais populoso do mundo, né, praticamente está colada ali com a Coreia, na parte norte. Então a China, por estar fazendo uma revolução, está bem poderosa, sendo uma boa aliada da União Soviética, ela vai ter a ajuda da União Soviética e vai numa disputa pesada ali. Eles vão usar os coreanos do norte, enquanto os americanos vão usar os coreanos do sul, nessa grande batalha sangrenta entre eles.
e aí começa ali a Guerra da Coreia, né? No final da Segunda Guerra Mundial foi marcado por uma reconfiguração aí, né, no cenário geopolítico internacional. Os Estados Unidos e a União Soviética lideraram, né, a divisão de diversos territórios que haviam sido desocupados, né, ao término do conflito. Igual eu falei com vocês. Isso significa dizer que o território que foram conquistados pelas potências do eixo, né, agora estariam submetidos a imposições dessas duas superpotências. Então agora eles vão chegar exatamente na Coreia. Então, a Coreia ocorreu após a divisão da Península Coreana entre as pretensões capitalistas e socialistas, uma vez que o território, no contexto da Segunda Guerra Mundial, foi ocupado pelo Japão. E após a Segunda Guerra Mundial, no território norte, foi estabelecido aí, ó, a República Popular Democrática da Coreia do Norte, que vai ser a capitalista, né? Aliás, perdão, vai ser a socialista. Já a Coreia do Sul, né, lá em Seul, vai ser aí a capitalista. Então a Coreia do Norte vai ter como seu líder, né? Hoje nós temos como líder aí o Kim Jong-un, né? Mas a capital vai ser Pyongyang, que está aqui, ó. Olha lá, Pyongyang vai ser, e o modelo, né, estabelecido, nós estamos vendo aqui, ó, era alinhado ao autoritarismo, né? Se é autoritarismo, é porque é uma ditadura. Então foi colocada uma ditadura lá, né, de tradições stalinistas, né, que se desenvolveu entre os soviéticos a partir de 30. Então, nesse caso agora, repara que aqui, ó, a União Soviética e a China comunista, eles vão trazer, né? Repara que o modelo comunista que tem na Coreia do Norte é o modelo chinês da época, né? Lá de Mao Tse Tung, é o modelo chinês. Mas aí a questão da ditadura que vem é uma ditadura do modelo soviético, né, do modelo da União Soviética. Tio, tem ditadura na parte do sul? Não. Na parte do sul não tem ditadura. Está escrito aqui, ó. Então, o Sul estabeleceu a República da Coreia do Sul, que tinha aproximação nos Estados Unidos. Sua capital era Seul, né? E a estrutura política que começou a fazer parte da organização refletia assim, nas opções democráticas, né? Então, enquanto um trabalhava com democracia, o outro ia com ditadura, o capitalista com democracia e o socialista com ditadura. Então vamos lá, uma ditadura no começo autoritária, mas depois é lógico que ela vai para uma ditadura totalitária. Essa foi uma guerra muito sangrenta, né? É lógico que em outras ocasiões eu mostrei para os alunos um slide separado só para essa guerra, que aí aqui está sendo muito rápido, mas demora para explicar esse assunto, né? Então é importante mencionar, porque é uma revisão, né? Mencionar que a divisão territorial ideológica, né, determinada por meio de uma linha imaginária, que é o meridiano o meridiano o 38º, né, que vai aparecer muito naquela série, naquele dorama, né, Pousando no Amor, né, que eu mostro para os meus alunos apenas o primeiro episódio, quando ali a grande empresária, né, ela vai estar no parapente ali, de repente o vento fica muito forte, ela vai cair para o lado da Coreia do Norte, e aí nós vamos ver as contradições, né, as mudanças tão grandes que vai ter, quando mesmo sendo um romance ali, a série mostra muito bem a divisão dos dois, né, e é muito interessante. E aí, no conflito, você tem a ONU também participando, né? A ONU participa do lado dos Estados Unidos, né? Então, e ainda assim, depois de muito sangue mesmo, né? Essa guerra vai parar em 53, né? E em 53 também é um marco na história, porque tem a morte do Stalin, né? O Stalin ele morre, né, em 53, e aí exatamente depois que ele morre vai ter eleições, tudo isso, e aí é nesse momento que esse xadrez global vai parar ali. Então eles dividiram esse país, eles vão sair desse local. Agora eles vão ocupar outro local. A União Soviética vai ter outro líder, e aí vamos agora passar para um outro local. Lembrando que nesse momento foi assinado um armistício, né? Um armistício que foi assinado, mas dizem que é a fronteira mais perigosa que existe. Aqui ele coloca a foto aí
do grande líder nesse momento da União Soviética. E logo em seguida eles vão para o Sudeste Asiático. Eles estavam no norte, né, da Ásia, agora eles vão para o Sudeste Asiático ali no Vietnã, que foi a grande derrota dos Estados Unidos, de onde vai sair o filme Rambo, né? O filme Rambo, que praticamente era um livro, que conta o contrário, né? O Rambo ele conta o contrário. Essa foi a maior derrota dos americanos, a maior vergonha dos americanos quando eles entram no Sudeste Asiático, que é um território totalmente desconhecido, e não é só isso. Os americanos estão passando por uma mudança muito grande na década de 60, né? Os jovens americanos, vamos ver isso daqui a pouco, está chegando a contracultura, um momento de vários movimentos sociais que estão ali internamente, que também tem a ver com essa derrota, né? Mas acontece que ali é o momento que os americanos vão cometer vários crimes de guerra. E para não ficar tão feio para os americanos, eles vão criar depois esse filme Rambo, contando exatamente o contrário, né? Aquelas armadilhas que o ator, né, que o personagem faz, aquelas bombas que ele faz no meio daquela região com muita chuva, né? Tudo aquilo que ele faz ali, as cobras que eles vai colocando para poder picar os soldados, quando eles pisam em um monte de mato cai com um monte de estacas, tudo aquilo ali, coloca as fezes nas estacas, pega, né? Tudo aquilo que eles colocam ali é exatamente os Vietcongs que estavam fazendo contra os norte-americanos. Então vamos entender agora como tudo isso aconteceu. Um caso semelhante foi observado na Guerra do Vietnã. Isso porque a região do Sudeste Asiático também foi palco de uma divisão entre Estados Unidos e a União Soviética. Novamente, tal como nas Coreias, o Vietnã foi ocupado pelo Japão também, ó, durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, antes da invasão japonesa, a região era controlada pelos franceses, né? E nela existia uma grande organização popular socialista liderada por Ho Chi Minh, que lutava pela independência do território. Então, tá vendo aqui que não é fácil, não. Assim como as Coreias, ao término da Segunda Guerra Mundial, o território do norte ficou sob influência socialista, norte, né? Tendo como um líder aí o Ho Chi Minh, como eu já falei com vocês. E aí a gente tem aqui também, ó, segundo prescrevia a Conferência de Genebra, né? Entretanto, a divisão do Vietnã era temporária e sua reunificação deveria ocorrer após a realização de uma consulta pública, que é um plebiscito. Nós vimos isso, né? O fato foi que o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos, né, pela ONU também, resistiu à realização do plebiscito durante a iminência da vitória do Ho Chi Minh, né? Aí o Vietnã do Norte, que tornaria todo o território uma zona de influência socialista, a Frente Comunista, que vivia no Sul, né, apoiada por Ho Chi Minh, criou a Frente de Libertação Nacional, né, a FLN. E em 60 foi degradada a uma guerra civil, né, que é a Guerra do Vietnã. Aí começou uma guerra braba, né? Dentro do sul tinha um povo que servia o Ho Chi Minh, que era do norte. Como os americanos não queriam aceitar o plebiscito porque sabia que o país viraria todo socialista e que os americanos perderiam esse território do Vietnã no Sudeste Asiático, então agora começa essa guerra civil pesada. De um lado, a União Soviética dando armas para o Vietnã do Norte, e do outro lado, os Estados Unidos dando armas para o Vietnã do Sul. E ali a gente tem alguns países vizinhos que sofreram muito, né? Laos, o Camboja também, né? Sofreram com a iniciativa de conter o avanço soviético no Sudeste Asiático. Então, olha a confusão. E aí começa essa guerra, e é um local de difícil acesso. Se você pesquisar ou ver um pedaço do filme Ramos, você vai ver que é um local complicadíssimo. Tá aqui, ó, os guerrilheiros do norte ficaram conhecidos como os Vietcongs e utilizavam estratégias curiosas contra as tropas dos Estados Unidos, como a construção de túneis e de galerias subterrâneas, que serviam de esconderijo para os soldados. Sem que os militares americanos pudessem perceber, as forças locais simplesmente desapareciam em meio às densas florestas, na medida em que acessavam o subsolo por em entradas, né, camufladas na vegetação.
Além disso, armadilhas postas nas principais trilhas que poderiam ser utilizadas pelas forças ocidentais praticamente enfraqueciam as tropas inimigas. Então, você vê que os americanos, quando eles perceberam que cada vez que os seus soldados entravam no mato afora, não saíam, eles morriam ali, e aí é muito soldado, foi um contingente assim, os americanos mandaram muitos soldados para lá. E aí a gente tem um outro problema muito sério. Internamente, vocês já viram comigo que os americanos estavam passando pela contracultura, que é isso aqui, ó. Vamos descer um pouquinho, ó. Está pela contracultura. Dudu, o que é a contracultura? É isso aqui, ó. Os americanos passavam por essa contracultura, mesma época. Estava explodindo, na década de 60, né, estava explodindo, né, nos Estados Unidos ali, movimentos culturais sociais chamados de contracultura, né? Que nesse caso seria movimento feminista, movimento negro, movimento hippie, movimento rock. Essa população aqui que nós já vimos, olha lá, galera, ó, todo mundo junto, e essa população, eles não eram vários problemas, eles não entendiam por que os Estados Unidos precisariam ir, segundo eles, né, lá no Sudeste Asiático, do outro lado do mundo, para pegar um território daquele e ter que levar vários deles para essa guerra, sendo que eles já haviam passado por várias guerras e ali eles praticamente morreriam. E o grande problema, diz alguns especialistas de história, é que nesse momento chega a televisão nos Estados Unidos e os americanos, mamãe, papai, vovó, titia, eles, esposa, marido, eles começam praticamente a assistir essa guerra, ela foi quase televisionada, além do rádio, né? Então chegavam notícias o tempo todo, vendo aqueles caixões entrando naqueles aviões enormes, chegando aqui nos Estados Unidos. Então, juntando tudo isso internamente, vão enfraquecendo o exército americano. E aí, diante de tudo isso, olha lá, voltando de novo, ó, você vê que o negócio foi complicado para os Estados Unidos ali, rapaz. E voltando tudo isso, quando eles percebem o fato do contingente estar ficando cada vez menor, perdendo cada vez mais homens que entravam nessas selvas, eles praticamente passam a não entrar mais nas selvas. E aí eles, praticamente de acordo com a assinatura que eles fizeram nessa guerra, né, de não usar nenhum tipo de bomba, né, porque seria praticamente um crime de guerra, e eles não vão aguentar e vão usar. Olha aqui, ó. Como contra-ataque a essa estratégia, os estadunidenses se serviram de armas químicas para facilitar o trabalho dos helicópteros contra as camuflagens vegetais dos Vietcongs. A Força dos Estados Unidos também se serviu de um composto que causava a queda das folhagens das árvores, o agente laranja, né? Era uma substância química altamente tóxica e era uma pulverização sobre florestas, né? Só que quando pegava também ele era agressivo e acabava com as pessoas. E para completar ele usa isso aqui, ó. Além do agente laranja, o napalm, né? Ele usa o napalm, foi uma arma com grande poderio de destruição, amplamente utilizada. Tratava-se de um composto altamente inflamável que facilitava a incineração de aldeias, pequenas cidades e florestas. A extrema violência estadunidense, as baixas de suas tropas e o constante ataque a civis vietnamitas tornou o conflito impopular nos Estados Unidos, com aqueles movimentos que eu falei com vocês. É importante destacar que existiam mecanismos burocráticos internacionais que impediam a utilização das armas químicas empregadas pelos Estados Unidos, que desrespeitaram esse acordo. E aí é o momento que os americanos praticamente, o desfecho foi feio, né? E aí a União Soviética praticamente ali na dela, no seu topo, né? Eu não vou falar assim sorrindo, que isso aqui é muito sério, mas assim, os americanos estão perdendo e eles quietos na deles ali. Mas, né, vai chegar a vez da União Soviética agora também. Nesse sentido, o conflito foi marcado por uma notável assimetria de forças. Os Estados Unidos tinham um potencial bélico e destrutivo muito maior do que os seus inimigos. No entanto, o desfecho aí foi inusitado, né? Então os americanos eles vão se retirar, né, dessa guerra em 73, perderam a guerra,
né, após o conflito interno durar alguns anos, muito sangrenta, né? Então os americanos perdem a guerra, né? E aí quando eles saem desse local, o que iria acontecer lá atrás acontece agora, né? Ah, o país se torna socialista, né? E aí, saindo daqui, repara que agora é a vez da União Soviética. Se os Estados Unidos perdeu a guerra no Vietnã, agora é o momento da União Soviética entrar em um território completamente complicado, né? E aí, querendo, né, eles vão agora, ainda na Ásia, né, eles vão para o Oriente Médio, e aí, querendo uma localização mais interessante, mais adequada para os seus ataques, os americanos e também a União Soviética, né, vão olhar para o Afeganistão. Aí a União Soviética, à frente disso, tenta invadir. Lembrando que o Afeganistão, nessa época, era uma monarquia, tinha rei lá, né? O que vai acontecer? Ó? Outro local que experimentou a intervenção das potências na Guerra Fria foi o Afeganistão, né? Que, nesse sentido, contou-se diretamente com o posicionamento da União Soviética, né? Em face à guerra civil que se desenvolveu no país. Por exemplo, ó, desde 29, o país vivia sob um regime monárquico, né, que mantinha uma postura autônoma em relação à superpotência. Lá atrás eu ligo para vocês. Falei que alguns países asiáticos e africanos decidiram não ir para nenhum dos lados. Tipo assim, ó, galera, é o seguinte, eu não quero ser capitalista e nem quero ser socialista, não quero ser nenhum dos dois. Tá? Quero ser neutro. Tá? Por que, que o tio não está falando direita e esquerda? Porque existe uma diferença muito grande, né? Porque a direita tem várias vertentes, assim como a esquerda tem várias vertentes, né? Então, por isso que eu não quero usar nomes que tem no Brasil hoje. Vamos ficar com o capitalismo e o socialismo, né? Por exemplo, se eu fosse falar de direita aqui, a gente tem direita, direita de centro, a gente tem a direita que participou de algumas ditaduras, que vai ser a extrema direita, assim como temos a esquerda de centro e a esquerda e a extrema esquerda que participou de várias ditaduras também. E além disso, tem outras nomenclaturas que eu não posso nem falar porque não daria nem tempo. Também nem é estudo de vocês. Por isso vamos ficar trabalhando somente o que tem no livro aqui, tá, galera? Capitalismo e socialismo. Eles entram ali, né? Repara que nesse momento, ó, em 73, a monarquia foi derrubada, gerando grande estabilidade política. Aproveitando a situação de estabilidade, os soviéticos, né, fomentaram outro golpe. Então, os soviéticos ali ajudaram a enfraquecer, e aí os soviéticos, que são socialistas, vendo, galera, tem golpe aqui e golpe ali. Então, os socialistas deram um golpe em 78, um golpe de Estado, né? Pode ser até um golpe militar que colocou os comunistas no poder. Então, beleza, os comunistas agora estão à frente do Afeganistão. Vamos ver o que os americanos vão fazer em relação a isso. O Afeganistão era um objeto de disputa das potências em decorrência de sua posição geográfica. Tá, pessoal? Preste muita atenção nisso aqui, hein? E que posição geográfica é essa, Dudu? A União Soviética tinha o interesse de cooptar o país para, para poder ter acesso liberado ao Golfo Pérsico. Já os Estados Unidos queriam negar esse acesso aos soviéticos. Só que você repara o seguinte: seria muito fácil os americanos declarar guerra à União Soviética. Duas potências enormes, milionárias, com vários adeptos, com bomba nuclear. Então, tudo que eles não queriam era bater de frente. Então, os americanos agora vão arrumar um jeito de armar um povo que vive no Afeganistão para lutar contra a União Soviética, que está em um país onde ela não conhece, não sabe como é que ele é, um país complicadíssimo, né? Praticamente muito deserto, assim como os americanos lá no Vietnã também se deram de mal, um país com muita chuva, complicadíssimo. Olha lá, ó, um ano após o golpe, um ano após o golpe que colocou os comunistas no poder, os estadunidenses passaram a apoiar grupos resistentes ao governo é, instituído, né? O mais notável deles é o Talibã, né? Um grupo religioso muçulmano que tomou alguns territórios do governo comunista, né? Por que não falou ainda terrorista? Porque estamos falando daquela época e ele não era chamado ainda de terrorista, né?
Então, agora esse Talibã, que foi armado pelos Estados Unidos, hoje ele é o grupo terrorista que está à frente do Afeganistão hoje. Né? Ele está à frente mesmo, como se fosse presidente mesmo, só à frente. Né? Diante disso, os soviéticos decidiram invadir o Afeganistão para garantir a concretização de seus interesses, porque eles tinham só um povo lá à frente, né? Aí, em 1980, os Estados Unidos responderam à invasão com ações militares da sua Agência Central de Inteligência, a CIA, oferecendo, além de armas, treinamento militar para esse grupo que hoje é um grupo terrorista. Aí, meu irmão, o que vai acontecer? Praticamente a União Soviética vai aqui perder essa guerra. Né? Em outras palavras, mais chula, a palavra mais chula, os americanos tomaram uma surra lá no Vietnã e a União Soviética vai tomar uma surra aqui também. Olha lá, ó. O confronto durou 10 anos. 10 anos. E para alguns historiadores, a invasão do Afeganistão foi a guerra do Vietnã da União Soviética. Mesmo com sua superioridade bélica e tática, Moscou foi vencida pelo Talibã, que derrubou efetivamente o governo comunista. O conflito foi finalizado em 89 e teve aproximadamente 1,3 milhão de afegãos mortos e cerca de 15 mil pessoas perderam a vida do lado soviético. Então, né, os soviéticos saíram dali tão derrotados. Para completar agora, eles estão ali na Ásia, vão descer e vão ali para a África, né? Vão para Angola. Angola, que foi um país colonizado por Portugal. Eles falam igual nós aí, mas falam um português um pouco mais puxado para o país Portugal mesmo. E ali Portugal praticamente que foi neutro em tudo, né? Portugal sai desse país, mas não deixa sequer ali alguém à frente, né? Como coloca um governo, né, para poder tomar conta do país ali. E aí começam vários grupos, né? Grupos de organizados, né, terroristas, tentando praticamente tomar a frente desse país, né? Não vou nem chamá-los de grupo terrorista, vou chamar de organizações mesmo, querendo tomar a frente, né? E aí o povo que sofre, olha lá, ó. Angola havia sido colonizada pelos portugueses desde a Idade Moderna, lá no século XIV, entrando para o século XV, né? Após a sua independência, em 75 aconteceu, né, a independência de Angola, porque é quando está acontecendo uma ditadura, está caindo, né, a ditadura de Salazar lá em Portugal, tá? E Salazar está ali numa ditadura pesada ali. Aí a região passou por um longo período de guerra civil. Os grupos em conflito manifestavam não apenas diferenças étnicas, mas também ideológicas que se conectavam às pressões estabelecidas pelas superpotências. Então aí vão aparecer agora alguns grupos e essas duas potências vão ajudar esses grupos. O que vai acontecer agora? Ó, de um lado estava o Movimento Popular para a Libertação de Angola, criado na década de 50. O grupo era composto de diversos grupos étnicos, mas em especial o segmento Quimbudoal, né? E assimilou os ideais socialistas. Então esse era do lado da União Soviética, né? De outro lado, você já tem outro grupo tentando ficar à frente de Angola, que é a Frente Nacional para a Libertação de Angola. Angola está em guerra civil até hoje, né? Grupo composto do povo Bakongo, né? Que defendia interesses nacionalistas com a ajuda dos Estados Unidos. Recebiam armas, tudo isso. Então, era um grupo mais capitalista. É isso? O Quimbandoal era socialista. Só que tem outro grupo aqui também, ó. E havia ainda um terceiro grupo, a União Nacional para a Independência Total de Angola, que é a UNITA, né? Ovim Budu, né? Que na conjuntura da Guerra Civil também recebeu apoio dos Estados Unidos. Então você tem dois grupos socialistas, um grupo socialista e dois capitalistas tentando ficar à frente de Angola, né? A princípio, os três grupos formaram um governo provisório. Então, juntaram ali, formaram um governo provisório. No entanto, esse governo se desintegrou com o apoio da União Soviética e de Cuba. Então, chegou a União Soviética, chegou Cuba, e aí eles
praticamente entraram com o MPLA e passou a governar a maior parte do país. Em resposta, Estados Unidos, Brasil, ó, e África do Sul passaram a financiar a UNITA, né? E aí, ó, a primeira etapa do conflito se estendeu até 91, muitas mortes, né? E aí depois foi feito um acordo entre eles. Eles assinaram aí um acordo de múltiplos partidários, cessaram o fogo, e aí no ano seguinte a PLA vence as eleições, mas os membros da UNITA, que era capitalista, se recusam a aceitar o resultado. E o conflito foi retomado, e com intervalos breves, durante até 2002, né, recente, né, com a morte do líder socialista, né. Atualmente Angola é um país que tenta estruturar uma república democrática, né? Apesar das tensões. Então, para você ver que é um negócio complicadíssimo, está em guerra até hoje, mas aí é um país hoje capitalista. Então aí você vê a contracultura, que eu já falei com vocês, mas essa contracultura é um movimento que chega, né, nos Estados Unidos na década de 60, época dos Beatles, aí você tem Martin Luther King, Malcolm X, tem aquela galera chegando ali e é muito complicado para os americanos. Vamos ver o que aconteceu aqui ao longo do século XX. A cultura de massa, perpetuada pelos meios de comunicação, como o rádio, né, a televisão e o cinema, bem como pelo comunismo, foram fundamentais para disseminar um comportamento de alienação, né, e conformismo na população ocidental. Então, ali agora, né, esses jovens que estão vivendo ali, eles praticamente acham que todo padrão colocado pelos Estados Unidos é uma alienação. E aí eles vão lutar por um outro padrão de cultura. Né? No entanto, na década de 60, os Estados Unidos e várias outras regiões do mundo foram palco de uma grande mobilização criticando os padrões culturais estabelecidos. De maneira geral, no Ocidente, esse movimento foi chamado de contracultura, né? Era um movimento que era contra. O que significa isso? Um movimento que era contra aquela cultura que foi padronizada, né, pelo sistema, assim eles falam, né, pelo Estado, né? Então eles lutam contra esse sistema, por isso que chama contracultura. E aí, ó, propagando novos comportamentos mais liberais, o posicionamento defendido por essas mobilizações se colocava contra instituições tradicionais, como a escola, o exército, a família, a religião e o casamento. Né, os padrões estéticos construídos e divulgados pela grande mídia era também alvo de críticas, padronizada pelos jovens. Né? A rebeldia era vista na maneira como na geração, né, se evita, se comportava cotidianamente. Então aí nesse caso aparece alguns movimentos, né? É lógico que aí existe vários atores, autores, né, de livros, de ideologias, de sistemas que estão por trás de tudo isso. Como nós estamos trabalhando com o nono ano, eu não posso tocar em alguns assuntos porque ainda eles não estudaram sobre isso. Então, depois que estudar lá no ensino médio, vão entender como que essas ideologias chegaram tão forte assim na Guerra Fria, né? Aí parte desse movimento estava enganjada na luta feminista, né, que criticava as posições estabelecidas às mulheres pela cultura ocidental. Né? Eles vão buscar mais lá, o conservadorismo social pontuava lugares mais ou menos aceitáveis para as mulheres ocuparem. Né? Em resumo, mulheres que não desejassem ser esposas ou mães eram consideradas subversivas, né? E as que priorizavam suas carreiras e desejavam cursar o ensino superior eram consideradas amarguradas, tudo isso. Então, esses movimentos acabam crescendo e lutando, né? Lembrando que esses movimentos aqui são movimentos políticos. É bom deixar claro, né, que ele começa, ele vai se estabelecer nos Estados Unidos, lutando contra um sistema já padronizado, mas na verdade, quando ele chega aqui na década de 60, esse movimento feminista que tem três gerações, está chegando na quarta agora, e a primeira geração é lá atrás, ainda no meados da Primeira Guerra Mundial, ele começa como um movimento político.
Aqui ele já entra com um movimento mais ideológico, né? E aí vem a questão do movimento negro, né? Outra mobilização que foi ampliada nesse contexto foi o movimento negro, particularmente nos Estados Unidos, pois a segregação racial ainda era uma realidade em diversos estados, sobretudo sulistas. Negros eram segregados em ambientes, instituições, e o racismo era declarado. Escolas em bairros de negros recebiam menos verbas do governo, negros não podiam acessar cargos públicos ou mesmo ocupar espaços que legalmente eram destinados a pessoas brancas. Diante desse cenário, o pastor Martin Luther King Jr. liderou uma mobilização pela igualdade de direitos, utilizando a desobediência civil sem violência. Aí é bom vocês terem prestar atenção aqui, ó, que é sem violência. O Luther King conclamou aí os negros a não obedecer às legislações racistas em voga, e após intensa pressão, os estados sulistas reconheceram os direitos civis dos negros. Então você vê aí que o Martin Luther King ele usa praticamente uma tática, né, uma estratégia aí social, mas nunca com violência. Simplesmente ele luta, e ainda ele não lutava contra a Constituição norte-americana, ele lutava contra aquela parte das regras que ele acreditava que era racista. Então ele tem que entender isso aí. Mas aí, galera, também tem outros movimentos que vão surgir aqui durante a Guerra do Vietnã, movimento hippie e movimento rock, que aí vai aparecer mais tarde ali o blues, o jazz, vai aparecer os Beatles, tudo aquilo ali começa a aparecer. Aquele álbum, né, mais tarde aparece que eles atravessam o asfalto em Londres. Então tudo isso vai acontecer ali, galera. Que a música dos Beatles ela acaba chegando nos Estados Unidos e de maneira bem forte, né? Então aí, ó. Aí você tem aqui o Jimmy, né? Jimi Hendrix, aí que vai chegar ali o pai do, praticamente o pai do rock. E aí nós estamos chegando aqui, né, já no capítulo 2 que eu não cobrei muito de vocês, mas eu já andei explicando na sala de aula para vocês sobre esse assunto. Nós temos aí Cuba e Oriente Médio. Aí nós chegamos a entender sobre a Revolução Cubana, né? Que é a Revolução Cubana aqui é onde ele vai falar mais um pouco aí de como que foi o momento de Cuba em relação aos Estados Unidos, quando os cubanos vão receber ali aquele embargo econômico de Cuba. Aí aqui eu trouxe na sala de aula para vocês, muitos alunos ficaram assim perplexos ao saberem, né, como que foi esse processo de Cuba. Aí ficaram sabendo que o Fidel Castro antes ele era de direita, né? E aí, depois é que ele passa a ser de esquerda e demorou para ser de esquerda, aí fica nessa briga de entender sobre o que ele mais buscava, né? O momento que o Che Guevara chega. Então vamos lá, galera. Então a gente entende o seguinte, que durante a Guerra Fria, né, o intervencionismo dos Estados Unidos sobre o continente americano foi grandemente, né? Os americanos basicamente tomam conta de tudo ali, Cuba, que fica próximo da Flórida, aí que ele fica esperto com Cuba mesmo. E é importante mencionar que, desde o século XIX, os estadunidenses possuíam uma influência enorme, né, em algumas ilhas que compõem o Mar do Caribe ali. Agora você tem que entender como tudo funciona, né? Naquela conjuntura, Cuba era governada pela Espanha, né? Os cubanos eles falam espanhóis, então nós sabemos que eles foram colonizados ali pelos espanhóis. E ali os americanos tentando tomar a frente desse território, era uma guerra fria, né? Década de 60, e eles estavam praticamente perto ali da Flórida. Então, aqui, ó, estava posicionado no mercado internacional como grande fornecedor de tabaco e de açúcar. Naquela época ali, Cuba exportava praticamente, né, esporte, medicina. E aí, vocês estudaram bem lá atrás, como professor de história, lá no sétimo ano, vocês estudaram que o Brasil não tinha uma tecnologia tão grande em relação ao século XVI, e aí os holandeses
pegavam açúcar do Brasil para refinar. Na maioria das vezes, esse açúcar ia para as Antilhas. As Antilhas é uma região que ficava no século XVI ali, ela ficava exatamente na parte central da América. Essa parte central da América, convenhamos que agora ela tem um nome chamado Cuba. Então, por isso que Cuba ali tem a questão do açúcar e do tabaco, né? O charuto cubano que eles falam, né? Então, os americanos ficaram de olho nisso aí, assim como também a União Soviética ficou. Mas os americanos que queriam esse território, né? Até porque, como ele estava na América, a União Soviética não ia chegar tão perto aqui. Então, várias tentativas de independência ocorreram, né, ao longo do século XIX. Entretanto, foram todas mal sucedidas, né? E esse movimento encaminhou de maneira mais ou menos organizada aí e lutava aí até contra a escravidão, aquele monte de coisa que acontecia. E aí, após a Guerra de Secessão, lá nos Estados Unidos, no século XIX, em 1865, o que aconteceu lá, né? O país passou a posicionar-se de maneira cada vez mais contundente nesses assuntos geopolíticos, começaram a ficar esperto, né? E depois dessa guerra civil tão pesada lá. Aí por isso, né, o local aí como Cuba atraía muito o interesse dos americanos. Calma aí que Fidel Castro nem apareceu a história aqui ainda. E aí, o que acontece? Em mais ou menos em 1895, quando eclodiu na ilha um conflito entre cubanos e espanhóis, que aí os americanos estão observando tudo ali, né, no centro da disputa estava o interesse local pela independência. Os estadunidenses se posicionaram contra a Espanha, defendendo, portanto, né, Cuba. Então ele defende Cuba, querendo que Cuba tirasse esses laços coloniais da Espanha. Então eles conseguem tirar a Espanha dali, os americanos ajudam, e aí Cuba não é mais uma colônia, Cuba vai ficar independente em 1898. Aí ponto, parou. Então agora é a hora dos estadunidenses dar o bote, né? Agora eles vão trabalhar. Aí, então, ó, o reconhecimento internacional foi efetivo. Então, o que vai acontecer ali? Pra você ter uma ideia ali, né? Nós já trabalhamos isso. Os americanos vão para o Tratado de Paris, que resolve essa questão. No Tratado de Paris, os americanos vão ali e assinam todas as documentações, transformando Cuba praticamente em um país independente. Porém, ali ele pega dois territórios cubanos. Ele pega Porto Rico, daquela região, e ele pega também o Guiana, né, que era controlado pelas Filipinas. Ele pega esses territórios ali, que para ele era bom, né? E o curioso é que os cubanos, é lógico, eles não participaram de nada, não tem nem ideia do que aconteceu. Mas aí o que vai acontecer depois ali é o seguinte: aí a presença dos Estados Unidos na ilha pode ser sentida por meio da aquisição de grandes propriedades de terra e por ricos estadunidenses. Então os americanos vão se apoderar dessa região que eles pegaram ali. E aí vai acontecer ali cassinos, prostituição, muita coisa doida vai acontecer ali nesse momento. Aí é a hora que Cuba vai trabalhar mais a emenda Platt, né? Aí agora, ó, cuidado com ela aqui, ó, que permitia que os Estados Unidos tivessem o direito de intervir militarmente em Cuba, né? Se caso for necessário. Então os americanos não é bobo, não. Eles assinam a emenda Platt e falam o seguinte: olha, se precisar, eu posso invadir Cuba aqui na parte militar. Aí, né, para a população local, na prática, as relações de dependência somente havia mudado né, lá na Conferência de Madrid. Né? Aí as próprias eleições marcaram grande presença dos interesses dos americanos na ilha. Então, o que vai acontecer aqui agora é que eles vão se rebelar. E agora parece que dá o Castro aqui, ó. Aí eles vão se rebelar. Quando eles forem se rebelar agora, para eu não ter que ficar lendo tudo, quando eles forem se rebelar, preste bem atenção. Alguns guerrilheiros ali cubanos, e aí eles não eram de esquerda ainda não. Tá? Eles tinham o nome de guerrilheiro, mas não eram de esquerda ainda. Aí eles formam um grupo, tentam lutar ali contra os americanos, e os americanos, nesse momento, começam a colocar ditadura na América toda, e ele coloca um ditador ali em Cuba chamado de Fulgêncio Batista, né?
E aí, de novo, esses guerrilheiros formam um grupo, depois de muitos anos, né? Formam um grupo e entra em uma batalha pesada ali, porque tinha muita corrupção nesse governo de Fulgêncio Batista. Eles, com os grandes latifundiários, aí eles entram de novo nessa guerra pesada. E aí é a hora que o grupo que estava tentando entrar ali era um grupo de estudantes. Um desses estudantes era o Fidel Castro. E eles vão ser pegos, né, pelos americanos, vão ser exilados para uma ilha. Nessa ilha que eles foram exilados, já tinha um outro exilado lá, que era um médico argentino chamado de Che Guevara. No primeiro momento, quando Fidel Castro conhece Che Guevara, o fato de Fidel Castro ter mais ideias puxado para a parte de direita, né, assim diz o texto, a conversa entre os dois não foi muito boa. Mas, alguns anos depois, quando ele sai do exílio, aí o Fidel Castro ajuda, e aí eles vão para uma outra batalha chamada de Guerrilhas em Sierra Maestra. E aí eles vão entrar ali pesado e vão destituir praticamente o governo de Fulgêncio Batista, que era uma ditadura, e tira eles ali. Nesse momento, Fulgêncio Batista foge, vai para né, um monte de local para ele não morrer. Depois que ele foge, os americanos praticamente vão inserir uma ditadura econômica, né? Vão colocar um embargo econômico com os cubanos, que até hoje quebrou os cubanos, né? E aí o Fidel Castro ele viaja em alguns momentos para os Estados Unidos para tentar uma conversa, resolver alguma coisa, não consegue muita coisa, é a hora que ele vai buscar ajuda ali com o Che Guevara e é quando ele chega a ter uma ajuda em relação à União Soviética e ele vai realmente transformar o país em um país comunista, né? Lembrando que vários vídeos que tem do Fidel Castro falando sobre ideologias, fica difícil compreender o que ele era, né? Uma coisa nós sabemos, né? Quando eu falo com você em sala de aula com vocês, uma coisa o Fidel Castro não era, ele não era de direita. Isso ele não era, tá? E aí eu fiquei de não falar com vocês da crise dos mísseis. Vou deixar para falar isso com vocês após a prova, porque aí eu já mostro que quase aconteceu a Terceira Guerra Mundial e Cuba está envolvido. Bom, galera, ó, até aqui é a matéria de prova de vocês. Voltei aí, então até aqui matéria de prova. Aí vocês têm um vídeo para estudar, tem as atividades que amanhã eu vou terminar colocar para vocês, é só estudar o máximo que puderem. Mas até aqui termina a matéria de vocês de prova, visto que eu usei praticamente mais o capítulo 1, porque vocês estavam fazendo muitas coisas, inclusive a Avalia SESI, que era muito importante para vocês aí e para a unidade, tá? Então, valeu, fui!